Roswell. Só de ouvir esse nome, a gente já pensa em OVNIs, alienígenas, segredos do governo, mas o que realmente aconteceu naquele deserto do Novo México? Hoje a gente vai fundo nessa história para tentar separar o que é fato do que virou lenda. E tudo começou aqui. Imagina só, acordar, pegar o jornal e ler isso. Força Aérea captura disco voador. Não era um boato, era a manchete do dia, no jornal da cidade. Por um instante parecia que o mundo tinha mudado para sempre. Certo, então vamos voltar no tempo. A gente precisa entender o que aconteceu dia a dia naquela semana de julho de 1947 que deu origem a tudo isso. E o mais maluco é que quem botou lenha na fogueira foi o próprio exército. Eles soltaram um comunicado oficial para a imprensa dizendo: sim, recuperamos um disco voador. Pensa na confusão que isso não causou. A história do fazendeiro Mac Brazel, de repente, tinha o selo de aprovação militar. Só que aí, menos de 24 horas depois, marcha ré total. O exército convoca a imprensa de novo e diz: esquece tudo, foi alarme falso. Era só um balão de clima. Essa reviravolta, essa contradição, foi o que deu início a todas as teorias da conspiração. Mas e o cara que achou tudo isso? O Mac Brazel. Ele não engoliu essa história de balão. Ele dizia: olha, eu vivo aqui, conheço o balão de clima, e aquilo não era um. Ele descreveu um material estranho, espalhado por uma área gigante, e ainda por cima os animais dele não chegavam nem perto do lugar. Estranho, né? E depois disso, silêncio. A história de Roswell basicamente sumiu do mapa por décadas. Mas como a gente sabe, ela voltou. E voltou com tudo. Vamos entender agora como esse caso foi ressuscitado. 31 anos. Pensa nisso. Por mais de 3 décadas, Roswell era só uma história local, quase esquecida. Foi preciso muito tempo até que uma das pessoas-chave daquele dia decidisse falar de novo. E essa pessoa era o Major Jesse Marcel. Em 47, ele é o cara que aparece nas fotos, segurando os destroços e confirmando que era um balão. Mas aí em 79, ele vira o jogo completamente. Ele diz: aquilo não era desse mundo. A história do balão foi uma ordem, um acobertamento. Essa mudança de versão foi a gasolina no fogo. A entrevista do Marcel abriu a porteira. De repente, pesquisadores e ufólogos como Stanton Friedman entraram na jogada. Começaram a surgir livros, documentários, e a história foi crescendo. Não eram só destroços, era uma nave inteira. E mais, corpos de alienígenas teriam sido recuperados. A narrativa do grande acobertamento militar estava completa. Bom, com a história virando esse monstro, o governo americano se viu pressionado a dar uma resposta definitiva. Então, nos anos 90, a Força Aérea decidiu abrir os arquivos e publicar seus próprios relatórios para, teoricamente, colocar um ponto final no assunto. E a primeira grande revelação foi essa. O tal balão meteorológico não era tão comum assim. Era, na verdade, parte de um projeto ultra secreto da época da Guerra Fria, o Projeto Mogul. O objetivo era usar balões de alta altitude para espionar os testes nucleares da União Soviética. Então, segundo a Força Aérea, aqueles materiais estranhos que o Mac Brazel encontrou, eles tinham uma explicação. Eram partes desses balões do Projeto Mogul. Os refletores de radar pareciam um papel alumínio super resistente, e as fitas reforçadas tinham uns símbolos que, para um leigo, podiam parecer hieróglifos, mas eram só marca de fábrica, nada de outro mundo. Ok, a explicação sobre os destroços faz algum sentido. Mas e os corpos? A lenda não fala só de metal retorcido, fala de seres alienígenas. Como a Força Aérea explicou isso? E aqui a resposta oficial fica ainda mais curiosa. O segundo relatório, de 97, diz que as histórias dos corpos eram, na verdade, uma grande confusão de memórias. As pessoas estariam se lembrando de outra coisa. Bonecos de teste, tipo manequins de crash test, que eram usados em projetos militares. A teoria por trás disso é chamada de compressão temporal. Funciona assim. Nos anos 50, a Força Aérea fazia testes jogando esses bonecos de paraquedas. As pessoas viam esses corpos sendo transportados em macas, dentro de sacos. A ideia é que, com o passar das décadas, a memória misturou tudo, os destroços de 47 com a imagem desses bonecos dos anos 50. E aí, nasceu a história dos corpos alienígenas. Então, em tese, caso encerrado, certo? Temos a explicação para os destroços e para os corpos. Mas, claro, não foi bem assim. Roswell continua mais vivo do que nunca. A grande questão é, por quê? Por que essa história tem tanta força até hoje?
É importante olhar o contexto. A história de Roswell explodiu de novo nos anos 70, não por acaso. Foi logo depois de escândalos como o Watergate, uma época em que a confiança da população no governo americano estava lá embaixo. Qualquer versão oficial era recebida com um pé atrás. E para botar mais lenha nessa fogueira, nos anos 80 apareceram os documentos que pareciam ser a prova final, o chamado Majestic 12. Seria um comitê ultra secreto criado pelo presidente para lidar com a queda da nave e o estudo dos alienígenas. Parecia o roteiro de um filme. Só que não era. O FBI investigou e concluiu que os documentos eram falsos. Uma fraude bem elaborada, mas ainda assim uma fraude. Eles acharam erros grotescos, como uma assinatura de presidente que foi literalmente copiada e colada de outro documento que não tinha nada a ver com o assunto. E isso nos leva a esse paradoxo incrível, bem resumido nessa frase. Roswell é talvez o caso de OVNI mais investigado e, para os céticos, mais desmentido da história. E mesmo assim, a popularidade só aumenta. Virou uma marca, uma indústria de turismo, um ícone da cultura pop. Então, no final das contas, talvez a grande questão de Roswell não seja sobre o que caiu do céu naquele dia. Talvez a persistência dessa lenda diga mais sobre nós mesmos, sobre a nossa necessidade de mistério, sobre o fascínio com a ideia de não estarmos sozinhos e, claro, sobre essa eterna desconfiança em quem está no poder. Fica a pergunta no ar: o que essa história revela sobre o que a gente quer acreditar?